Deus, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Nós nos sentimos felizes quando podemos desfrutar da presença dEle em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Permita que o Espírito Santo possa ministrar o querer e a vontade dEle em nome de Jesus de Nazaré. Que Ele te traga nesta manhã a revelação da vontade dEle para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Jeremias capítulo 2, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jeremias. Abra no capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Jeremias, capítulo 2. Jeremias fica aí depois de Isaías. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2, verso 13. Capítulo 2 de Jeremias, verso 13, a palavra está escrita assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Até aí tá bom. Glória a Deus. Coloque sua mão sobre o teu coração. Diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta manhã, ministra ao meu coração. Fale, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer que eu ouça nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser breve nesta manhã, mas eu quero que você saia daqui compreendendo aquilo que o Espírito Santo Ele quer falar com você, que você possa entender a voz de Deus, ouvir e compreender aquilo que você está ouvindo no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo Ele é muito claro quando Ele vai falar com a igreja, quando Ele vai falar conosco. Ele sempre Ele é claro, porque o Espírito Santo Ele sabe a nossa capacidade de compreensão. Então Ele nunca vai te trazer uma mensagem que você não compreenda, que cause confusão na sua mente ou no seu coração. A mensagem ela é clara, a palavra de Deus ela é clara, e nós precisamos estar atentos, porque o que impede nós compreendermos muitas das vezes é a distração, é nós não estarmos atentos àquilo que Deus está falando. E por vezes nós saímos às vezes de uma reunião, de um culto, sem compreender o que Deus falou naquela reunião. Não por culpa de Deus, mas a nossa atenção, de nós estarmos dispersos na hora em que Deus está falando, de nós estarmos com a nossa atenção dividida na hora em que Deus está falando. Quantas vezes você tentou ouvir 2 histórias ao mesmo tempo? Alguém estava conversando com você, outra pessoa passou e falou, e você ouviu, mas não compreendeu. Você sabe que a pessoa falou contigo, às vezes te deu até um recado, e depois você fica procurando na mente o que fulano falou comigo. Por quê? Porque a sua atenção estava centrada em outra conversa, em outra situação. E às vezes a gente vem para a igreja e o nosso coração, a nossa atenção, ela fica longe, dispersa. A gente está ali fisicamente,
mas mentalmente está tão distante, não temos compreendido aquilo que Deus tem falado. Então, que em nome de Jesus, todas as vezes que nós sentarmos para ouvir a palavra de Deus, que a nossa atenção esteja 100% voltada para a palavra do Senhor, para que nós possamos entender, compreender aquilo que Deus, Ele tem ministrado, Ele está tentando trazer ao nosso coração, amém? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ou seja, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, amém? E ela precisa alcançar o objetivo dela, e por vezes ela chega, ela executa, e nós não compreendemos, por causa da nossa atenção dividida, da nossa atenção, sabe, em outros assuntos ou situações que não dizem respeito ao que está sendo ministrado no momento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Queridos, o profeta Jeremias é um dos grandes profetas da Bíblia, é um dos grandes profetas que Deus levantou e que Deus usou para transmitir uma mensagem, para trazer uma mensagem da parte de Deus para o povo de Deus, amém? Glória a Deus. Jeremias, ele foi levantado em uma época em que o povo estava se afastando de Deus. Jeremias, ele foi levantado cerca de 600 anos antes de Cristo para falar com o povo de Israel a respeito do afastamento que esse povo estava vivendo de Deus. Jeremias profetizou por cerca de 40 anos, foi o ministério de Jeremias. E Deus, ele diz a Jeremias: olha, antes que você fosse formado, eu te escolhi, eu te separei para te colocar como profeta sobre o meu povo. Então Deus tinha um propósito na vida de Jeremias, Deus tinha um propósito na vida do seu profeta, que era de alertar, de trazer uma palavra ao povo, de trazer uma palavra de correção ao povo que estava se afastando de Deus, o povo estava se distanciando do Pai. Então Deus vai providenciar um profeta, vai preparar esse profeta para que ele traga uma palavra para aquele povo que estava deixando de confiar em Deus, aquele povo que estava confiando no templo, estava confiando nos sacerdotes, deixando a confiança de Deus de lado, aquele povo que estava levantando para si outros deuses, que estavam adorando a outros deuses. Então isso começa a incomodar a Deus, e Deus então vai levantar o profeta Jeremias para trazer uma palavra para aquele povo, para trazer aquele povo de volta para Deus, para abrir a mente, o coração daquele povo, através de uma palavra, de uma revelação, para que aquele povo pudesse então se redimir e voltar-se para Deus. Olha aqui para mim, existem momentos nas nossas vidas que Deus vai levantar pessoas como profetas para nos trazer uma palavra de revelação, para nos trazer uma palavra que nos chacoalhe, que nos sacuda, que nos acorde. Porque por vezes na nossa vida, por causa dos nossos, entretenimentos, daquilo que o mundo nos oferece, nós acabamos nos afastando da vontade de Deus, nós acabamos nos esfriando, e Deus vai lá e levanta pessoas, levanta profetas, para te trazer um alerta, para ligar o sinal de alerta na sua vida, para dizer: olha, está na hora de você acordar, está na hora de você voltar para mim, está na hora de você deixar isso que está te afastando de mim, e se voltar completamente para mim. Jeremias foi esse profeta para aquela geração, que Deus levantou, que Deus disse: escolhi, desde o ventre da sua mãe, eu escolhi você, para te colocar como profeta sobre o meu povo. Deus tem escolhido pessoas para trazer alerta ao seu povo. Deus tem escolhido profetas ainda nos dias de hoje, e principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, com tanta distração, com tanta coisa que o mundo tem oferecido para nos distrair, para nos afastar de Deus. Deus tem levantado pessoas com palavras dirigidas por Deus para trazer um alerta para as nossas vidas, para não deixar que a gente venha cair no comodismo, que a gente venha se afastar da presença do Pai. E toda vez que eu paro para ouvir uma palavra que vem da parte de Deus, é Deus me alertando, é Deus me sacudindo,
É Deus, sabe, trazendo um novo avivamento sobre a minha vida, para que eu não me afaste de Deus, para que eu não abandone a Deus, como essa geração estava fazendo. Eles tinham abandonado o Senhor, eles estavam se afastando cada vez mais da presença do Pai. E Deus vai levantar Jeremias, e Jeremias vai trazer uma palavra para aquele povo. Deus vai entregar uma palavra para Jeremias, para que Jeremias pudesse então falar com aquele povo. E esse versículo 13 é um dos versículos mais fortes dessa palavra. Quando Deus ele diz: olha, o meu povo, ele cometeu dois pecados, 2 crimes. Eles abandonaram a Deus, a fonte de água viva, e eles cavaram para si as suas próprias cisternas. Abandonaram a Deus e começaram a cavar as suas próprias. Deus está usando aqui uma analogia, uma comparação. As cisternas naquela época era muito comum. As pessoas cavavam as suas cisternas, os seus poços, para poder então armazenar a água, porque a região desértica, escassa de água. Então aquelas cisternas eram cavadas, muitas das vezes em pedras, para que quando chovesse, elas se enchessem de água e conservasse água, para alimentar os animais, para dar de beber para as pessoas, para o uso do dia a dia. Então era algo comum no meio daquele povo, ter cisternas em casa, no quintal, nas praças, no meio do campo. Então era algo comum para aquele povo. Só que Deus aqui faz uma comparação e diz: olha, o meu povo abandonou a mim, que sou a fonte de água viva, e começaram a cavar as suas próprias cisternas. E Deus completa: cisternas rachadas que não retêm água. Uma cisterna que não retém água serve para quê? Para nada. Ela não tem utilidade, ela não tem serventia. Se você é lá na sua roça, você abre um tanque, e quando passa a chuva, você senta na beira dele, você vê a água baixando, serve para alguma coisa? Não retém água, está rachado, entre aspas. Então o povo começou a buscar o quê? Buscar outros meios. O povo abandonou a Deus, a fonte de água viva, e passou a buscar outros meios. Que meios, pastores? Cisternas rachadas. Ou seja, eles passaram a buscar outros propósitos, outros objetivos para substituir Deus em suas vidas. E quantas vezes acontece com a gente? A gente começa a buscar meios, começa a buscar artifícios nossos, na tentativa de substituir a presença de Deus na nossa vida. A gente começa a buscar entretenimentos. O que são isso? Para o povo entender, Deus disse: cisternas rachadas, meu povo. Cisterna que não sustenta água. Vocês estão buscando outros meios de substituir a minha presença. Vocês me abandonaram, eu que sou a fonte da água viva, para confiar ou para cavar suas próprias cisternas, para buscar os seus próprios meios de saciar a sede de vocês. Cisterna rachada não sustenta água. O que Deus está dizendo para aquele povo é: eu não sou uma cisterna, eu sou a fonte da água viva. Eu não sou cisterna, eu sou a fonte da água viva. Glória a Deus. Você já bebeu água de cisterna? Já bebeu água da fonte? Qual é a melhor? A da fonte é melhor.
A da fonte é água limpa. A da fonte é água pura. A água da cisterna é um quebra-galho. A água da cisterna é quando não se tem a água da fonte. E o que o povo estava fazendo? Abandonando a fonte da água viva e cavando para si. Quando Deus diz cavando para si, estava buscando os seus próprios meios de saciar algo que só Deus podia saciar. E como é que a nossa geração está vivendo hoje? Cavando cisternas. É as cisternas dos vícios? É a cisterna do carnaval? O que é isso, pastor? São pessoas que cavam as suas próprias cisternas na tentativa de saciar a sua sede, quando Deus é a fonte da água viva. Deus diz para o povo: vocês cometeram 2 pecados. O primeiro pecado, vocês me abandonaram. O segundo pecado, vocês estão cavando, buscando seus próprios meios para preencher o espaço que só eu posso preencher, para saciar a sede que só eu posso saciar. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. Pega isso aqui. Cisterna, ela armazena água. Deus, Ele produz água. Olha a diferença. Cisterna não produz água. Cisterna era usada naquele tempo para armazenar a água. A pessoa cavava o poço, cavava o buraco, a maioria deles na pedra, para não infiltrar. E depois de cavado, se chovesse, enchia. Se não chovesse, a pessoa tinha que encher para guardar água ali dentro. Deus não é a cisterna que armazena, Deus é a fonte que produz a água. Glória a Deus. E quantas vezes acontece com a gente de deixar a fonte para buscar água armazenada, ou para tentar armazenar a nossa água. Se você tem uma fonte limpa, pura, jorrando para a vida eterna, não há motivo, não há porquê você deixar a fonte de água viva para buscar outros meios de se saciar, de se alimentar. Busque água na fonte, amém? Glória a Deus. E aquelas pessoas começaram a se desviar, começaram a prestar para Deus um culto vazio, começaram a buscar outros deuses, começaram a se perder na prostituição. Elas começaram a se distanciar de Deus cada vez mais, começaram a oferecer o pior para Deus, começaram a buscar os seus próprios meios. Mas aí vem uma pergunta: mas e se Deus é o manancial de águas vivas? Por que é que você vai abandonar a Deus? Imagina você ir morar na beira de um rio limpo, um rio saudável, e você dizer: não, eu vou cavar uma cisterna para mim. Tem lógica? Você mora na beira do rio, aí você diz: não quero mais a água desse rio, eu quero agora uma cisterna para eu beber água da cisterna. Tem alguma coisa a ver? Não tem. Não tem. Mas e por que então que aquele povo que vivia com Deus no manancial de águas vivas, eles então resolvem abandonar a Deus? Aquele povo, ele é atraído pelo pecado. Às vezes você não entende porque que uma pessoa que era tão, empenhado na vida com Deus, pastor, era tão dedicada na vida com Deus, era um exemplo, era um testemunho, e de repente a pessoa abandona a fé, abandona a Deus, se desvia. Você não consegue, pastor, mas como é que acontece isso? A pessoa que tinha uma intimidade com Deus, a pessoa que bebe água direto da fonte, e de repente ela abandona, ela deixa a fé.
é a atração do pecado. O que é que Deus disse para o povo? Vocês cometeram dois pecados. O que nos faz nos afastar de Deus é o nosso pecado. O profeta Isaías já profetizava, disse: olha, é por causa do nosso pecado. O pecado cria uma parede, cria uma divisão, uma separação entre nós e Deus. Então o povo vai começar a se envolver com o pecado, daqui a pouco com idolatria. E o negócio começa só a aumentar, a crescer. E eu começo a me afastar de Deus. Eu começo a me afastar do Pai. Eu começo a buscar cisternas. E o que o mundo oferece são cisternas rachadas, que não seguram água. Porque o pecado daqui a pouco, no início é bom, mas logo depois, ele é amargo. A distração no início é boa, mas logo depois é amargo. Por quê? É cisterna rachada, meu irmão. É só para distrair, é só para te arrancar da presença, é só para te tirar do caminho. As atrações são boas, é um atrativo bom, aparentemente, mas depois que você cai, você percebe que era uma furada, que era uma cisterna rachada, que aquilo ali não sacia a sua sede, que aquilo ali não te preenche por completo. E na tentativa de se preencher, a pessoa continua se afundando cada vez mais, se afastando cada vez mais, buscando os seus próprios interesses, os seus próprios meios, e a presença do Pai vai ficando cada vez mais longe. E muitas das vezes nós temos afastado de Deus, porque nós temos dado atenção ao pecado, temos sido atraídos pelo pecado, e abandonamos a presença do Pai, porque nós pensamos, nós imaginamos, não, porque é mais fácil, porque a gente às vezes olha para o outro que está lá fora, né? A gente começa a se comparar com o ímpio e diz: não, a vida dele é melhor do que a minha. E a gente começa a querer trilhar o caminho que ele está trilhando. Não, a vida deles é mais fácil do que a minha. E a gente começa a querer trilhar o caminho que o ímpio está trilhando. Olha o que Deus fala através do profeta Miqueias, no capítulo 6, o versículo 3. Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Olha essa pergunta que Deus faz para o povo, que está vivendo no mesmo contexto que esse povo de Jeremias. São épocas diferentes, mas o problema é o mesmo. São gerações diferentes, mas o problema é o mesmo. A nossa geração é uma outra geração, mas o problema é o mesmo. Tem um vídeo aí na internet de um senhorzinho que ele fala assim: ou coisa difícil que eu arrumei foi inventar de ser evangélico. Você já viu esse vídeo? Ou trem difícil, não pode isso, não pode aquilo. Mas sabia que ali é o retrato de muita gente que tem achado difícil servir a Deus, e por conta disso está buscando servir a Deus do seu próprio jeito. Sabe, tem achado difícil beber da fonte e está buscando a sua própria cisterna. Quantos dizem hoje: não, para servir a Deus eu não preciso ir para a igreja, eu sirvo aqui na minha casa. Isso é uma cisterna rachada, daqui a pouco falta água. É uma cisterna rachada que não vai segurar água por muito tempo. Qual é a consequência? Desvia, se afasta, daqui a pouco está morto no pecado. Você compreende? Porque a pessoa acha difícil demais. Deus perguntou: povo, o que foi que eu fiz contra vocês? Eu estou sendo exigente demais para vocês se afastarem de mim?
Para vocês não quererem mais relacionamento comigo? Às vezes a gente pensa que beber da cisterna é mais fácil que beber da fonte. Você já tirou água de cisterna? Ei, 40 metros de profundidade, né? Tu roda, deixa aquela corda descer o balde, depois tu vai pro braço. Quando tem um negócio de rodar, ainda é mais fácil. E quando tem que puxar na mão? Mas tem gente trocando, sabia? Tem gente deixando de beber na fonte, que a água já está pronta, já está limpa, para ir beber nas suas cisternas, achando que está fazendo o quê? Uma vantagem. Está se afastando, se distanciando de Deus, do propósito de Deus. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que quis beber da sua própria cisterna. Lucas capítulo 15. O filho pródigo é um exemplo de alguém que um dia deve ter pensado assim: não, aqui na casa do meu pai está muito ruim. Meu pai é muito exigente. Meu pai é muito exigente. Vou ficar aqui mais não. Pega o que é dele e cai no mundo. Deixa a casa do pai e vai pro mundo. Deixa o manancial de água viva e vai para as cisternas do mundo. Só que quando ele está lá no mundo, ele percebe: a cisterna é rachada. A Bíblia diz que o dinheiro acabou, a fonte secou, e ele se vê sem nada. Aí ele se lembra: moço, na casa do meu pai era um manancial, rapaz. Na casa do meu pai até os empregados está melhor do que eu estou hoje. Na casa do meu pai não falta nada. Na casa do meu pai tem alimento, tem pão na mesa. Na casa do meu pai é que era bom. Ele se arrepende e ele volta para o manancial de água viva. Olha aqui para mim. Muitas vezes nós temos nos comportado como um filho pródigo, deixando as coisas da casa do pai. Quando eu falo a casa do pai, não estou falando da igreja aqui não, do templo, senão da presença de Deus, e buscar dos nossos próprios meios, as nossas próprias cisternas. Só que vai chegar uma hora que a cisterna vai secar, porque Deus diz: olha, a cisterna de vocês são cisternas rachadas. É algo que não sustenta água, é algo que não retém água, daqui a pouco seca. Aí você percebe a besteira que você caiu. Mas Deus levanta Jeremias, não é apenas para apontar o problema, mas é também para trazer uma solução. Deus levanta Jeremias para dizer para o povo: está na hora de vocês voltarem. Está na hora de vocês deixarem as cisternas rachadas e vocês voltarem para a fonte da água viva. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando eu cavo cisternas para mim, quando eu deixo a fonte de água viva e vou buscar os meus próprios meios, entenda uma coisa: profundidade só existe em Deus. Todo meio que eu busco para tentar preencher o espaço de Deus na minha vida são meios superficiais. Cisterna rachada fala daquilo que é superficial, aquilo que parece ser, mas não é. Aquilo que parece bom, mas não é. Aquilo que parece legal, mas não é. E tem muita gente vivendo a sua vida na superficialidade, sabe? Só por cima. Porque é do seu jeito, é do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Eu vou deixando a vontade de Deus de lado.
Eu vou deixando a vontade do Pai de lado. Fico só ali no superficial, achando que Deus é muito exigente. É muito complicado, como diz lá o vídeo, é muito difícil. O trem difícil é ser crente. Por quê? São pessoas que não estão mergulhadas no manancial. São pessoas que estão buscando cisternas. São pessoas que não querem beber da fonte. Querem ser livres. Querem as suas próprias cisternas. Quer o seu próprio lugar ali de buscar sua água. E não é assim. Há um manancial de águas vivas. Há uma fonte de água viva. Aleluia. Glória a Deus. O povo estava querendo ser como os outros povos, buscando outros deuses, outros meios. E Deus disse: não, não é assim. Eu sou a fonte da água viva. A água que vocês precisam está comigo. Cisterna rachada é a maneira humana de tentar preencher, satisfazer as necessidades que só podem ser satisfeitas com Deus. Cisterna rachada é a maneira humana de eu tentar preencher o vazio que só pode ser preenchido por Deus. Quem me compreende, diga amém. Cisterna vazia é quando eu busco, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Quando eu busco os meus mestres que façam as minhas vontades, que falem o que eu quero ouvir, são cisternas rachadas. Paulo falando a Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Timóteo capítulo 4, versículo 3. Eles não suportarão a sã doutrina, vai dar coceira no ouvido. E eles vão levantar, vão buscar para si mestres que falem o que eles querem ouvir, sabe, que passa a mão na cabeça. Cisternas rachadas. É incrível como muda gerações e o povo insiste nos mesmos problemas. Passam-se as gerações e o povo insiste nos mesmos problemas. Mas uma coisa também interessante é que Deus hoje ainda insiste em dizer: eu sou a fonte de água viva que vocês precisam. Deus diz: olha, eu sou, vocês me abandonaram a mim, eu que sou a fonte da água viva. Jesus levanta-se no meio do templo e diz: olha, quem tem sede vem a mim, porque eu sou a fonte da água. Ei, o problema é o mesmo, o povo insiste no problema, o povo insiste no pecado, mas Deus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu ainda estou insistindo que eu sou a fonte da água viva, eu ainda estou insistindo que eu quero saciar a sua sede, eu ainda estou insistindo que eu quero te saciar. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Deus não muda. As gerações passam, gerações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Ainda hoje Ele diz para mim e para você, ainda hoje Ele chama a igreja dele a beber da fonte da água da vida, a não buscar cisternas, a não buscar outros meios, outros artifícios, mas buscar a presença dEle, a abandonar aquilo que nos faz abandonar Deus, a deixar de lado aquilo que nos afasta do Senhor. Porque enquanto nós estivermos buscando saciar nossa sede nas nossas próprias cisternas rachadas, nós permaneceremos sedentos. Enquanto nós estivermos procurando saciar nossa sede na nossa própria vontade, nos nossos próprios delitos e pecados, nós continuaremos sedentos.
Porque Deus é a única fonte de água viva. A água viva é que sacia a nossa sede. A água que você precisa não está em outro lugar, está na fonte, e a fonte só existe uma, é Deus, é a presença do Pai. Não tem outro meio, meu querido. Não existe outro meio de saciar a nossa sede, senão através do nosso Deus. Toda vez que eu deixo de buscar a fonte, eu cometo o pecado de abandonar a Deus. E toda vez que eu cometo o pecado, eu me afasto do Pai. Você precisa buscar água na fonte. Você tem que buscar água lá no nascedouro, que lá que a água é pura, lá que a água é limpa, lá que a água sacia a sua sede. Para de buscar nos seus próprios artifícios. Para de tentar cavar a sua própria cisterna. Não! Você está do lado, na beira de um manancial. Não há motivo, não há razão para você inventar, de você querer fazer do seu jeito. Não! Há um rio de águas vivas. Há uma fonte de água viva para saciar a nossa sede todos os dias. Nós não precisamos de outros artifícios, de outros meios. Não, nós temos a presença, e a presença é suficiente. Você não precisa dos carnavais da vida, você não precisa dos meios, não. Você precisa unicamente se achegar à fonte. Jesus diz: olha, quem tem sede, venha e beba. Quem tem sede, vem e beba. Ele está dizendo: está aqui, a água está aqui. Quando ele chega e conversa com a samaritana, ele diz: olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Ó, a água da cisterna rachada, ela sacia por um período, daqui a pouco está com sede de novo. O pecado satisfaz por um período, por um momento, daqui a pouco está com sede de novo. Fazer a nossa própria vontade nos sacia por um momento, mas daqui a pouco está com sede de novo. Mas Jesus falou: olha, samaritana, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Quando eu bebo da fonte, que é Deus, há um saciar completo na minha vida. Há um preenchimento completo na minha vida. Nós não precisamos buscar água em outro lugar. Há uma fonte. Jesus falou que uma fonte vai gerar e vai jorrar para a vida eterna. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quem bebe da água da vida, Jesus faz dentro dele nascer uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Nós temos que parar de buscar os nossos próprios meios e começar a buscar a água da fonte. Começar a viver a nossa vida para Deus, a fazer a vontade de Deus, a abandonar as cisternas rachadas, a abandonar os nossos pecados, as nossas vontades, aquilo que nós idealizamos por nós mesmos, as nossas ideologias, e começar a buscar a vontade do Pai. Só assim eu vou ter a minha vida, a minha alma saciada pelas águas da fonte. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui para mim, para você. Não sei se você já visitou alguma fonte, alguma nascente de rios.
geralmente elas são protegidas, são cercadas, tal, para proteger, porque se não proteger vai estragar a fonte. A fonte da água viva, ela é limpa, ela é pura. O pecado me afasta da fonte. O pecado contamina a água da fonte. É por isso que eu preciso abandoná-lo, deixá-lo, para eu me saciar da água limpa, amém? Para eu me saciar da água pura. Saciar da água limpa, da água pura, daquilo que de fato, de verdade mata a minha sede. Água suja não mata a sua sede, querido. Você precisa de água limpa, precisa de água pura. Amém ou não amém? Pecado é uma água, só que é suja. Água suja te contamina, água suja te adoece. É ou não é? Água suja te adoece. Mas a água limpa te dá vida. Água limpa é cura. Água limpa te purifica. E é dessa água que eu preciso, que nós precisamos beber todos os dias. Todos os dias eu preciso me saciar. E já é 10 horas, Jesus. Me saciar da água da vida. Amém ou não amém? Eu quero encerrar em nome de Jesus. Vocês têm que me alertar do horário. Deus não é cisterna, Deus é fonte. Cisterna armazena, mas Deus gera. Aleluia. Você pegou, a irmã pegou ali, ó. Cisterna apenas armazena. Cisterna é um meio paliativo. Por que a pessoa no campo precisa da cisterna? Porque ele não tem uma fonte. Por que a pessoa na roça precisa de um tanque? Porque ele não tem um rio, não tem uma fonte. Então ele tem que cavar um tanque para armazenar água. Mas se não chover, falta água. A água do tanque evapora. A água do tanque, sabe, ela penetra o solo, ela vai embora. Tanque, cisterna é um meio paliativo de você tentar solucionar a falta de água. O pecado é um meio paliativo de tentar solucionar a falta de Deus. As distrações do mundo é um meio paliativo de tentar, sabe, superar a falta de Deus. Mas daqui a pouco, igual o jovem rico, né? Cai em si e você percebe, nada disso te preencheu a vida toda. Nada disso preenche, porque nada substitui a presença do Pai. Nada substitui. A cisterna armazena, mas daqui a pouco ela está vazia. Deus, Ele é a fonte. Deus, Ele gera, Ele faz jorrar a água da vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Com seus olhos fechados, adore a presença do Senhor essa manhã. Beba da água da vida. Oh, Ele está aqui nessa manhã. Tem água para você essa manhã. Tem água da fonte, do manancial de água viva para a sua vida. Sacia a sua sede nessa manhã em nome de Jesus, com a presença dEle.
está aqui. Existe um rio, Senhor, Um rio de águas vivas, aleluia, que flui do seu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Cante. Por onde o rio passar. Ele está passando sobre a sua vida essa manhã, em nome de Jesus. Tudo vai transformar. Ele leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Se você tem sede nessa manhã, beba dessa água, aleluia. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Saciar minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga pra ele: eu quero beber das tuas fontes. Quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, ó Deus, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Rios de água viva, aleluia. Tu és o rio, Senhor. A fonte da água da vida. Tu és a fonte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu és o rio, Tu és a fonte da água viva, meu Pai. E é dessa água que nós queremos, Senhor. É dessa água que nós precisamos, ó Deus, para saciar a nossa sede, para saciar a sede das nossas almas, meu Pai. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não nos deixa, Senhor. Não permita que nós venhamos nos afastar da fonte. Não permita que nós venhamos abandonar a fonte. Não, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos permanecer na fonte da água viva. Nós queremos permanecer bebendo, saciando a nossa sede na fonte da água da vida, que é o Senhor, meu Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nunca nos falte, meu Deus, a Tua água. Ah, meu Deus, que nunca nos falte a Tua presença. Ó Deus, que sejamos saciados dia após dia pela Tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Seu povo seja saciado pela Tua presença, que dia após dia o Seu povo possa buscar a Tua presença, saciar, se encher da Tua presença, meu Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Essa é a nossa súplica, é a nossa oração, é o nosso clamor que a Ti nós fazemos, ó Pai. Dá-nos de beber, Senhor, da água da vida. Dá-nos de beber da água da vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Levante suas mãos e diga: quero beber dos Teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Teus, e eu quero beber. Eu quero beber das Tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Você que crê, diga amém.
Em nome de Jesus. Você possa voltar para casa hoje, saciado pela presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. À noite tem Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Você saciou a sede, à noite você vai saciar a fome. Amém? Ó, hoje você matou a sede, a água da vida. À noite você vai saciar as fome com o pão da vida. Olha como Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Ele tem água viva e Ele tem pão da vida também para você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vá em paz, até a noite, para a glória do Senhor. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor nessa manhã. Guerreiros da oração, 6h30, Deraldo? 6h30 da tarde, guerreiros da oração, aqui na igreja, em nome de Jesus. Venha buscar a presença do Pai, venha orar, venha guerrear, em nome de Jesus. Até a noite.